Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a essa edição especial podcast Constru Summit. O Constru Summit é o maior evento de gestão e tecnologia que integra toda a cadeia da construção civil. O foco é unir cada vez mais tecnologia e informação. Esse arranjo considerado imprescindível para o nosso mercado lidar com esse cenário desafiador, mas otimista da construção. E o nosso propósito nesse podcast temporada especial Constru Summit é trazer informação e transformação, já que o futuro do setor está nas mãos das empresas de tecnologia que constroem. Eu sou Gabriela Torres, Head de Inteligência do Cienge, e hoje eu recebo aqui no estúdio Cienge CV o Fabrício Schweitzer, conselheiro de negócios do Cienge. Nossa missão é dividir com vocês um pouco do resultado da segunda edição da Pesquisa de Maturidade BIM no Brasil, uma pesquisa realizada pela Grant Thornton, Cienge e a BDI. Esse foi o segundo mapeamento sobre o nível de maturidade na construção de utilização de BIM feito nos últimos 3 ou 4 anos. Importante lembrar, entrando aí nas perguntas, né, Fabrício, é importante lembrar que a metodologia BIM em obras públicas no Brasil se tornou obrigatória com a implementação de forma gradual, faseada, né, então 2021, 2024 e 2028, envolvendo o processo de modelagem multidimensional com o desenvolvimento e gerenciamento de informações durante todo o ciclo de vida do ativo, no qual todos os agentes são envolvidos de forma colaborativa. São muitas palavras difíceis, muitos conceitos, e a gente vê que ainda tem muito para avançar, né? Gabriel, assim, eu acompanho essa questão de BIM há bastante tempo, e no fim o que a gente acaba vendo é que é um processo mais cultural do que tecnológico. Por mais que o governo tenha editado medidas e tenha feito um trabalho para incentivar, né, a gente ainda esbarra em pouca mão de obra, pouco entendimento do que é o BIM de verdade, né, e uma cultura de engenharia de projetos em que se resolve muitos dos problemas ao longo da execução da obra. Sendo que, para que a gente tenha BIM de forma efetiva, culturalmente a gente tem que fazer um pacto de resolver os problemas no começo e durante o projeto. Porque, na verdade, BIM não é modelagem, BIM é construção virtual. Então, é quase que como se a gente fosse construir o prédio digitalmente, ou a estrada, ou o viaduto, ou o hospital, ou a rodovia, e depois executá-lo fisicamente. Então, e isso é uma diferença de cultura, é um problema cultural. Então, hoje, conversando com vários especialistas, né, a princípio, nós não temos assim, um problema de software, ou seja, de ferramenta. Nós não temos um problema de disponibilidade de materiais, a gente esbarra na questão cultural. E eu gravei alguns episódios já durante o Constru Summit, né, falando bastante sobre inovação, e acho que a principal pauta recorrente é justamente essa cultural da inovação. Então, a gente quer começar do tudo ou nada, e o BIM não é uma exceção. Agora, tudo vai ser BIM dentro da empresa. Não dá para ser assim, né? Algumas empresas que tiveram sucesso na implementação do BIM, elas fizeram ciclos de 3 a 5 anos de implementação, né? Primeira coisa é explicar para as pessoas o que é. Segunda coisa é adequar todo o arcabouço que tu precisa criar de convenções, nomenclaturas, contratos. Como é que você contrata um prestador de serviço que vai trabalhar em BIM, um projetista, né? Como é que você fazia as entregas? Porque é tudo diferente, né? Você sai basicamente de uma pena digital, que é o AutoCAD, e você vai para um modelo de construção virtual. Então, a entrega de valor é diferente, as entregáveis são diferentes. Então, até que você de verdade entre em projeto, em modelagem, em construção virtual, às vezes podem se passar meses ou até anos para que você ganhe maturidade para chegar a isso, né? E acho que o que é legal da pesquisa é que ela faz a pergunta sobre, não é se você está usando ou não usando, mas ela vai no ponto da maturidade, né? Ou seja, que nível de maturidade que você já desenvolveu ou não para lidar com esse tema. Entendendo que é uma questão de longo prazo, né? É uma escada, não é uma virada de chave. Às vezes a gente se desapercebe que os nossos projetistas no mercado como um todo trabalham com AutoCAD há 30 anos. Né? Então levou-se anos para que o AutoCAD, né, as ferramentas em CAD, chegassem a um nível de maturidade e que os profissionais dominassem a técnica de projetar e de desenhar daquela forma. Né?
Também não dá para a gente achar que em pouco tempo vai se avançar tanto. Então, é um processo de realmente mudança da forma de uma cadeia inteira enxergar como se projeta, né? Agora, o que a gente encontra? Às vezes assim, esses problemas são terceirizados, ou seja, a alta gestão não se envolve, e esse é um problema de alta gestão. Tem que ser uma coisa de vontade de alta gestão. A segunda, tem que ser faseado, tem que ser escalável, né, escalonado. E terceiro, não é um problema de tecnologia, ele é um problema de processo e de cultura. E também acho que é legal pontuar que não é um problema de projetista. Não dá para ver só o meu silo. Eu preciso ver, a gente está falando tanto de integração no Construção, o BIM isso, né? É um processo colaborativo de desenvolvimento de um projeto. Né? A gente, bem ou mal, do jeito que a gente faz hoje, né, existe uma série de passagens de bastão. Esse processo ele acaba se tornando ineficiente para todo mundo, né? O projetista trabalha mais do que deveria, a construtora às vezes brifa mais do que precisaria. Então, assim, ele é um processo de muita passagem de bastão. O que, na verdade, a ferramenta, aí sim, falando um pouco de tecnologia, o que as ferramentas, se forem bem operadas e bem implementadas em BIM, permitem, é esse processo de construção colaborativa. Ou seja, as coisas podem andar mais paralelizadas. Né? E isso, se bem acordado, se bem estruturado, pode tanto encurtar o teu ciclo de projeto, quanto também encurtar ou diminuir consideravelmente os teus conflitos de execução ao longo da obra. Né? Então, de novo, é um processo de cultura. Por quê? Quando eu vou contratar o arquiteto, o projeto sanitário, o projeto estrutural, né, o projeto elétrico, eu preciso fazer de uma forma em que eu paralelize essas coisas, e não que eu coloque uma depois da outra, que é quase como acontece hoje. Não é exatamente um após o outro, né, mas eles não andam em paralelo, e tem muita dificuldade de enxergar os conflitos. Sim. Né? E muita coisa terceirizada, assim, um lugar faz arquitetônico, um lugar faz estrutural, um lugar faz hidrossanitário, elétrico, 3, 4 empresas envolvidas, é muito complexo, né? Se a gente for olhar, hoje as incorporadoras, né, às vezes, elas são muito mais gestoras de projeto do que desenvolvedores imobiliários. Sim. As incorporadoras gastam um tempo considerável hoje coordenando o projeto. Né? Então, essa era uma função que deveria andar um pouco mais suave, deveria pesar menos. Né? É importante sim, é relevante a coordenação de projeto, só que ela não deveria demandar tanto esforço. No Pareto ela não deveria ser 80. Exatamente, né? É isso aí. E aí, entrando um pouquinho nos números da pesquisa, né, essa segunda edição trouxe um mapeamento a partir da participação de 478 respondentes de empresas do setor, que é bastante gente, e a maioria ocupando cargos de liderança em organizações da indústria da construção, especialmente escritórios de projetos e construtoras, empresas de engenharia, arquitetura e gerenciamento, justamente isso que a gente estava falando, né? E aí a gente tem aqui alguns números, eu vou trazer eles agrupar eles em 2 para a gente ir pontuando eles, né? Então, o que eu acho, sim, super interessante, que 59, vão cair 60% das organizações se autoavaliam em níveis iniciais de maturidade e 48% apontam a capacitação dos profissionais como o principal desafio na utilização de BIM, que é justamente o que você estava falando da cultura, né? Né, tem aquela frase, e eu gosto dela, que é o seguinte, né, se você não sabe quanto custa treinar um funcionário, imagina quanto custa ele não treinado. Ele não sabia o que você está fazendo. Exatamente. Né? A gente, realmente assim, a gente tem um pouco de dificuldade, o investimento em capacitação no geral nas empresas é baixo. Se investe pouco em capacitação. E quando eu falo investir em capacitação, não quer dizer comprar um treinamento e mandar a pessoa fazer um treinamento. Né? São as horas despendidas a explicar um processo, a dar toda a informação necessária e dar tempo para que as pessoas aprendam aquilo. E dou um passo atrás ainda, desenhar esse processo de uma forma fluida, né? Isso. Também. Então, essas horas dedicadas à construção de um processo, à construção do conhecimento, à difusão desse conhecimento, né, elas são poucas. E aí isso reflete exatamente esses 2 números iniciais, né? Que as empresas não conseguem avançar, porque realmente, num primeiro momento, por mais que as empresas que tenham tido sucesso em BIM, elas já demonstrem que o investimento tem retorno, né? Existe um investimento inicial que é meio que um salto no escuro.
né? É um ato de fé, eu brinco que é um ato de fé. Né? Treinar é um ato de fé, você faz porque acredita que vai dar resultado. Então, tem um salto no escuro, num primeiro momento, normalmente não é pouco dinheiro, é um dinheiro relevante, mas que se você não fizer, você não dá o passo seguinte. Então, esses dois números eles estão interligados. Por quê? Para avançar, precisa treinar e capacitar. Se um dos entendimentos que eu tenho é de entender que as pessoas não estão devidamente capacitadas, eu não consigo avançar com velocidade. Então, é um pouco de ovo e galinha, né? Mas alguém vai ter que fazer uma escolha. Sim. E a escolha é o seguinte, vai ter que investir em capacitação, não tem jeito. Né? E aí entra nos próximos números que eu vou trazer, que acho que é bem interessante em relação a isso que você estava falando. Porque 63% dos respondentes avaliam ter hardware adequado para a utilização de BIM e 70% se vê trabalhando com BIM nos próximos anos. Então, assim, a gente tem aí 60% dizendo que está em nível inicial, metade falando que capacitar as pessoas é um problema, mas eles entendem que eles têm ferramenta. Então, justamente as empresas já veem que a ferramenta em si não é a dor, né? Porque você coloca lá a ferramenta, é caro, mas não muda nada se você mudar o seu processo, né? E não capacitar. Vamos lá, tem duas notícias boas aí até, né? Porque assim, se eles têm ferramental, se eles têm hardware, O primeiro passo está é um dado, passo que né? está dado, né? Ou seja, e isso leva a uma coisa que é cultural. Ela, de novo, né? A gente vai falar de cultura. Tudo aquilo que depende exclusivamente do seu ato é mais difícil de ser feito, porque depende do seu ato de vontade de mudar alguma coisa, né? Então, não existe desculpa, né? Então, o que a gente tem visto é que, sim, o software não é tão barato, o hardware não é tão barato, mas não é inviável. A maioria das empresas, dos escritórios, conseguem viabilizar. Então, se isso é viável, né, o passo seguinte é fazer. Fazer como? Treinando, educando, entendendo, aprendendo, desenvolvendo processo. Então, a gente começa a chegar num ponto da cadeia que é quase que vai ter que fazer uma discussão, né, uma DR, né? Porque é uma questão de vontade de fazer. Até pouco tempo atrás, eu entendo, nós não tínhamos muito material disponível, a gente tinha pouco treinamento, nós tínhamos poucas pessoas habilitadas a fazer a propagação dessa informação. Eu acho que isso hoje já não é mais uma desculpa, sabe? Então, olhando por os dados da pesquisa, e olhando assim, que num horizonte de médio prazo eles se veem trabalhando com BIM, né? Acho que isso é um sinal positivo que assim, o sonho continua ali, né? E segundo, se existe hardware disponível, o software não vai ser um empecilho, né? Agora é uma questão realmente de vontade de fazer, de querer mudar. E essa vontade ela pode vir, obviamente, que com alguns vetores. Eu acho que o governo fazendo esse movimento de obrigar e apertar é um movimento importante, né? Agora, a sociedade não funciona só por punição, né? Ela funciona por estímulo e por punição. E talvez o estímulo que esteja faltando é enxergar ganhos de produtividade e ganhos de melhorias de margem no meio do caminho. Eu acho que a hora que isso ficar um pouco mais claro, a gente pode ter um processo de aceleração. Sim, porque é um número bem alto, né? Se a gente pega ali que 70% se vem trabalhando, até pela questão de legislação que tu comentou, né? É um número bastante alto e a gente fica pensando, mas poxa, se 50% vê que a capacitação é um problema, que caminho a gente tem traçado, né? Que ambiente de conversa sobre isso tem sido criado? A gente tem hoje, por exemplo, iniciativas que são muito legais, tem o BIM Fórum Brasil, né? Tem o Construa Brasil, que é a iniciativa do governo federal, com uma série de medidas e tal. O que a gente vê agora, e aí é uma provocação que a gente tem que fazer, até inclusive internamente, né? O CIENG tem que fazer essa reflexão. O que a gente tem visto são várias iniciativas quase que desconectadas, né? E esforços muito bons, mas um pouco espalhados, espraiados, isolados. Dispersos, né? Então, o que eu acho que agora é um próximo passo, e a gente tem que tentar ajudar nessa construção, é como é que a gente consolida talvez um movimento mais forte, né? Por exemplo, será que o BIM Fórum Brasil, acho que é um fórum excelente, e talvez a gente tenha que tomar a decisão de entrar junto nessa conversa e ajudar a difundir, para que um movimento ganhe corpo, né? Porque no fim precisa disso, massa crítica, né? E é mais fácil se a gente formar massa crítica concentrando os esforços em um determinado canal, uma determinada iniciativa. O que a gente tem visto hoje são várias pequenas iniciativas, todas elas falando de BIM, mas tendo pouco eco de forma ampla, assim, né? Então, talvez agora reforçar um desses canais, porque é dali que vai vir a alimentação, né, de treinamento, informação,
normativa, é o fórum que vai eventualmente conversar com os órgãos técnicos, com os legisladores, né, para que a gente possa também ir aperfeiçoando, entendendo que é um jogo sempre de cobrança e incentivo para fazer isso andar mais rápido. E desmistificar isso dentro da cultura das empresas, né? Porque eu sou engenheira civil, então eu lembro da empresa que eu trabalhava de projetos, que a gente tinha um cara de BIM, era o cara do BIM. Imagina uma empresa que tenha um cara do CAD. Isso não faz sentido, né? É mais ou menos como a gente fala para inovação e Lean, né? Ou a pessoa é inovadora, e a cultura da empresa é inovadora, ou a pessoa é Lean, né? E a empresa é Lean. Porque assim, eu tenho o departamento de Lean, eu tenho o departamento de inovação. A chance disso não funcionar, principalmente em empresas médias e pequenas, né, é muito grande, porque o que a gente vê? Nas crises, normalmente, né, vão-se os dedos para que sobrem alguns anéis. E aí, se o processo não está muito maduro, às vezes é esse o processo que vai, né, vai embora. Então, por isso que é importante que a empresa seja BIM. Né? A empresa tem que ser BIM. Um outro número aqui é que justamente 12% possuem procedimentos acessíveis aos funcionários que os aplicam no dia a dia. 12% é muito pouco, né? É muito pouco, é muito pouco. Não é a empresa que é BIM, é o funcionário, o cara do BIM. Exatamente. E aí isso não propaga. Porque, de novo, quando a gente fala de BIM, é uma esteira que começa lá no desenvolvimento do terreno, né? E está lá na operação da obra. Então, não é um recorte de projeto que vai resolver isso. Né? A empresa tem que pensar nisso como um modelo digital, gerador de informação, que pode ser retroalimentado e na verdade, é um modelo quase que vivo ao longo do tempo, né? Porque ele vai ser reformado, transformado, e isso tudo pode ser acompanhado se o projeto for bem feito, se a ideia for bem concebida. Então, realmente, atribuir a alguém, né? Porque assim, as pessoas falam, mas tem que ter o BIM Manager. Sim, o BIM Manager é um cara que propaga, guarda o escopo e faz com que a máquina funcione, mas não é ele que faz o BIM. Né? A empresa tem que pensar BIM. Então, eu acho que esse é um desafio agora de mudança de chave, e aí eu acho que aquelas empresas que talvez estejam no estágio de digitalização e num estágio de pensamento Lean mais avançados, são as que vão ter mais facilidade de fazer essa conversão de modelo. Até por terem essa cultura mais inovadora já, Isso, né? Exatamente. Porque assim, quando a gente soma Lean com digital, a gente entende já que é o seguinte, a informação nasce uma vez e ela é agrupada, dividida, somada, replicada, construída, desconstruída, mas ela é uma informação original. Né? O BIM, na verdade, é isso. Né? Então, as empresas que entenderam que, quando eu junto digitalização com Lean, eu tenho um alto grau de eficiência, um alto grau de acúmulo de aprendizagem, elas vão entender o valor do BIM muito rápido. Então, acho que essas empresas talvez tenham mais chance de virar essa página mais rápido. E aí, entrando aqui num outro ponto, que é justamente de como ainda é desigual, né, isso no Brasil. Se a gente atende o Brasil todo, a gente tem construtora em todos os estados, mas a gente vê aqui que 73% das organizações que utilizam a metodologia BIM estão concentradas no Sul e Sudeste. Né? Justamente porque tem essa desigualdade, onde está concentrado os fóruns e como que a gente faz para isso se democratizar mais, né? Eu acho que a gente tem aí alguns fatores que contam essa história, mas acho que não para que a gente se conforme com ela. Né? Então, por exemplo, a gente tem, vou dar um exemplo aqui bem legal, a gente tem em Fortaleza, né, um hub de inovação da construção civil que é muito atuante, e Fortaleza é um dos centros de BIM e provavelmente superior a vários do Sudeste aqui. Né? Perfeito. Mas é uma coisa isolada, de iniciativas de abnegados que estão lá fazendo isso funcionar. E Fortaleza é um mercado já bastante maduro em construção civil. Então, primeiro, tem um grau de maturidade do mercado, tem uma questão de acesso, né, à informação, tem uma questão, obviamente, de poder aquisitivo, né, de disponibilidade de capital, né, e tem também uma questão do perfil de obra. Né? A gente sabe que para o Sudeste os centros urbanos estão um pouco mais consolidados, né? Então isso provavelmente gera um volume de riqueza um pouco maior. E aí, obviamente, que isso permite um ambiente talvez um pouco mais abundante em informação e formação e uma série de coisas. Agora, uma coisa que eu entendo que é importante, interessante, o Nordeste tem um volume de habitações de baixa renda considerável.
E eu sei que a Caixa Econômica Federal é uma que vai bater em BIM Uhum. pesado, ou seja, ela vai cobrar que as obras sejam em BIM e vai policiar isso aí. Então, não é de se surpreender que em breve a gente veja Na próxima o pesquisa. Norte e o Nordeste já bastante desenvolvidos, porque daí é aquela história, como é um mercado, digamos, considerável, de baixa e média renda, e como tem um player, que é um indutor disso, que é a Caixa Econômica Federal, Sim. eu acho que por aí pode vir um caminho bom de a Caixa ser um grande indutor desse tipo de processo. E a Caixa tem um poder que é muito interessante. A Caixa tem um poder, de certa forma, de polícia, mas ela também tem o dispositivo do incentivo. Sim. Né? Então, eu entendo que a gente tem que ficar atento, mas pode ser que a Caixa Econômica Federal seja um bom veículo, um bom vetor para a gente diminuir esse desequilíbrio que existe hoje entre o sul, sudeste e o norte e nordeste em relação à maturidade de BIM. E seja um incentivo para o mercado como um todo, né? De forma geral, esse é o tipo de coisa que vai fomentar que essa tecnologia se democratize. Eu acho que assim, é quase que inevitável. A gente fala hoje em ESG, né? E ESG tem tudo a ver com BIM. Sim. Né? Porque, em tese, eu conseguiria modelar hoje de uma forma em que eu calculasse as emissões a partir do modelo. Diminui o desperdício. Então, eu consigo fazer uma série de simulações, né? E uma vez que o mercado, se eventualmente a gente tiver aí um avanço em mercado de carbono, captura de carbono e tal, emissão e captura, eu entendo que é quase que inevitável que os financiadores das obras imobiliárias não queiram ter cálculos prévios de emissões a partir de um modelo. Isso, o que isso me diz? Calcular isso normal vai ser muito complicado. Então, é inevitável que as empresas comecem a pensar em formas digitalizadas, automatizadas, mais rápidas, de poder fazer algumas simulações muito importantes. Né? Essa é uma delas. Então, como é que eu explico para um fundo que vai botar dinheiro no empreendimento que o meu empreendimento é certificável, que ele emite menos carbono, ou que eu vou trazer medidas mitigatórias a médio prazo para neutralizar o carbono. Então, isso tudo é feito a partir de uma simulação, de uma construção virtual. Então, eu acho que assim, já existem pontos bastante importantes no cenário que nos conduzem a ir para um caminho de adotar BIM de forma efetiva. Né? Talvez aí crises econômicas ou crises culturais mexam um pouquinho, se isso vai um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. Mas olhando para um horizonte aí de 10 anos, e às vezes a gente acha que 10 anos é muito, 10 anos passa muito rápido, eu acho que já tem, eu tenho muita esperança que a gente tem um cenário muito interessante. Sim, é uma pauta que veio, eu estava falando antes de ESG, agora o BIM também, pautas que vieram para ficar, né? Não tem mais como voltar atrás. Não Saiu tem como, da cartola e agora... umas talvez, né, dentro do ESG, talvez uma das letras ande mais rápido, outras mais devagar, mas né, se a gente for olhar, houve um movimento de sustentabilidade bastante importante nos últimos anos, que é uma das letrinhas lá, né? A gente talvez tenha a questão agora de governança, que é uma outra coisa que a nossa cadeia precisa ganhar. Né? Tem a questão social. Então, talvez uma das letras ande um pouco mais rápida que a outra, mas eu acho que é inevitável que a médio prazo essas três letras se encontrem mais à frente. E junto com o BIM, né? Isso, e o BIM é uma baita base, uma baita ferramenta para você olhar para essas coisas, né? Porque você consegue de verdade tomar uma série de impressões, simulações, evidências, entendimentos a partir do modelo. Acho que a grande resumo o BIM veio para ficar e a gente precisa se modernizar, senão você vai ser a empresa que faz o projeto na mão quando todo mundo usa CAD. Essa comparação daqui a 10 anos, né? Assim, as empresas que eu conheço que conseguiram andar bem em BIM, elas hoje têm principalmente decisões muito mais conscientes, informação bem mais precisa, isso vai atacar a questão de compliance também, né? E uma capacidade de se adaptar ao longo do tempo pelo fato de dominar o que está fazendo. Então, isso aumenta a resiliência da empresa, aumenta a rentabilidade. Então, tem uma série de dispositivos bons em cima da mesa. Né? É só entender e ver que isso realmente faz sentido. E certamente 70% que se vê trabalhando com BIM está olhando para isso também. Estão olhando para isso. Talvez não tenham entendido ainda como fazer, mas é para aí que eles estão mirando, né?
Enfim, a gente tem muito o que avançar nesse tema e muito para estudar também, né? Então, se você quiser saber mais sobre mais detalhes sobre a pesquisa, é só procurar num dos canais do Cienge, nosso blog, Instagram, Facebook, LinkedIn. O link para acessar os resultados dessa edição da pesquisa já vai estar disponível em um desses canais. E, Fabrício, muito obrigada pela tua participação nesse podcast especial Constru Summit. Foi muito legal a nossa conversa, aprendi bastante. E você que está ouvindo a gente, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @ciengeonline, @construtor de vendas. E, claro, segue conferindo os episódios nas próximas semanas aqui nesse podcast especial Constru Summit. São muitos temas extremamente relevantes e conversas muito ricas com esse time de peso que nos acompanha. Seja você também o vetor dessa transformação e vamos juntos construir o Brasil. Até mais. Tchau, tchau, gente. Valeu.